Leitura diária da Bíblia, dia 114. Antigo Testamento, Jóshua 5:13 da manhã -15, Jóshua 6, Jóshua 7. E estando Josué próximo de Jericó, levantou seus olhos, e viu um homem que estava diante dele, o qual tinha uma espada nua em sua mão. E Josué indo até ele, lhe disse: És dos nossos, ou de nossos inimigos? E ele respondeu: Não, mas sim príncipe do exército do Senhor, agora vim. Então Josué prostrando-se sobre seu rosto em terra o adorou, e disse-lhe: Que diz meu senhor a seu servo? E o príncipe do exército do Senhor respondeu a Josué: Tira teus sapatos de teus pés, porque o lugar onde estás é santo. E Josué o fez assim. E estando Josué próximo de Jericó, levantou seus olhos, e viu um homem que estava diante dele, o qual tinha uma espada nua em sua mão. E Josué indo até ele, lhe disse: És dos nossos, ou de nossos inimigos? E ele respondeu: Não, mas sim príncipe do exército do Senhor, agora vim. Então Josué prostrando-se sobre seu rosto em terra o adorou, e disse-lhe: Que diz meu senhor a seu servo? E o príncipe do exército do Senhor respondeu a Josué: Tira teus sapatos de teus pés, porque o lugar onde estás é santo. E Josué o fez assim. Porém Jericó estava fechada, bem fechada, por causa dos filhos de Israel, ninguém entrava, nem saía. Mas o Senhor disse a Josué: Olha, eu entreguei em tua mão a Jericó e a seu rei, com seus homens de guerra. Cercareis, pois, a cidade todos os homens de guerra, indo ao redor da cidade uma vez, e isto fareis 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifres de carneiros diante da arca, e ao 7º dia dareis 7 voltas à cidade, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E quando tocarem prolongadamente a trombeta de carneiro, assim que ouvirdes o som da trombeta, todo aquele povo gritará a grande voz, e o muro da cidade cairá debaixo de si, então o povo subirá cada um em frente de si. E chamando Josué filho de Num aos sacerdotes, lhes disse: Levai a arca do pacto, e 7 sacerdotes levem trombetas de chifres de carneiros diante da arca do Senhor. E disse ao povo: Passai e rodeai a cidade, e os que estão armados passarão diante da arca do Senhor. E assim que Josué falou ao povo, os 7 sacerdotes, levando as 7 trombetas de chifres de carneiros, passaram diante da arca do Senhor, e tocaram as trombetas, e a arca do pacto do Senhor os seguia. E os homens armados iam diante dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e a gente reunida ia detrás da arca, andando e tocando trombetas. E Josué mandou ao povo, dizendo: Vós não dareis grito, nem se ouvirá vossa voz, nem sairá palavra de vossa boca, até o dia que eu vos diga: gritai, então dareis grito. Então a arca do Senhor deu uma volta ao redor da cidade, e vieram-se ao acampamento, no qual tiveram a noite. E Josué se levantou de manhã, e os sacerdotes tomaram a arca do Senhor. E os 7 sacerdotes, levando as 7 trombetas de chifres de carneiros, foram diante da arca do Senhor, andando sempre e tocando as trombetas, e os armados iam diante deles, e a gente reunida ia detrás da arca do Senhor, andando e tocando ela, e assim deram outra volta à cidade o 2º dia, e voltaram ao acampamento. Desta maneira fizeram por 6 dias. E ao 7º dia levantaram-se quando subia a alva, e deram volta à cidade da mesma maneira 7 vezes, somente este dia deram volta ao redor dela 7 vezes. E quando os sacerdotes tocaram as trombetas pela 7ª vez, Josué disse ao povo: Dai grito, porque o Senhor vos entregou a cidade. Mas a cidade será anátema ao Senhor, ela com todas as coisas que estão nela, somente Raabe a prostituta viverá,
com todos os que estiverem em casa com ela, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Porém guardai-vos vós do anátema, que nem toqueis, nem tomeis alguma coisa do anátema, porque não façais anátema o acampamento de Israel, e o perturbeis. Mas toda a prata, e o ouro, e vasos de bronze e de ferro, seja consagrado ao Senhor, e venha ao tesouro do Senhor. Então o povo deu grito, e os sacerdotes tocaram as trombetas, e aconteceu que quando o povo ouviu o som da trombeta, deu o povo grito com grande barulho, e o muro caiu verticalmente. O povo subiu logo à cidade, cada um em frente de si, e tomaram-na. E destruíram tudo o que na cidade havia, homens e mulheres, moços e anciãos, até os bois, e ovelhas, e asnos, a fio de espada. Mas Josué disse aos 2 homens que haviam reconhecido a terra: Entrai em casa da mulher prostituta, e fazei sair dali a mulher, e a tudo o que for seu, como o jurastes. E os rapazes espias entraram, e tiraram a Raabe, e a seu pai, e a sua mãe, e a seus irmãos, e todo o que era seu, e também tiraram a toda a sua parentela, e puseram-nos fora do acampamento de Israel. E consumiram com fogo a cidade, e tudo o que nela havia, somente puseram no tesouro da casa do Senhor a prata, e o ouro, e os vasos de bronze e de ferro. Mas Josué salvou a vida a Raabe a prostituta, e a casa de seu pai, e a tudo o que ela tinha, e habitou ela entre os israelitas até hoje, porquanto escondeu os mensageiros que Josué enviou a reconhecer a Jericó. E naquele tempo Josué lhes juramentou dizendo: Maldito diante do Senhor o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Em seu primogênito lance seus alicerces, e em seu menor assente suas portas. Foi, pois, o Senhor com Josué, e seu nome se divulgou por toda a terra. Porém os filhos de Israel cometeram transgressão no anátema, porque a Seatil, filho de Carmi, filho de Zabdim, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. E Josué enviou homens desde Jericó a Ai, que estava junto a Bet-Aven até o oriente de Betel, e falou-lhes dizendo: Subi, e reconhecei a terra. E eles subiram, e reconheceram a Ai. E voltando a Josué, disseram-lhe: Não suba todo aquele povo, mas subam como 2.000 ou como 3.000 homens, e tomarão a Ai. Não canses a todo aquele povo ali, porque são poucos. E subiram ali do povo como 3.000 homens, os quais fugiram diante dos de Ai. E os de Ai feriram deles como 36 homens, e seguiram-nos desde a porta até Sebarim, e os feriram na descida, pelo que se dissolveu o coração do povo, e veio a ser como água. Então Josué rasgou suas roupas, e prostrou-se em terra sobre seu rosto diante da arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e lançaram pó sobre suas cabeças. E Josué disse: Ah, Senhor Deus! Por que fizeste passar a este povo o Jordão, para entregar-nos nas mãos dos amorreus, que nos destruam? Antes nos tivéssemos ficado da outra parte do Jordão. Ai Senhor! Que direi, já que Israel virou as costas diante de seus inimigos? Porque os cananeus e todos os moradores da terra ouvirão, e nos cercarão, e apagarão nosso nome de sobre a terra. Então que farás tu a teu grande nome? E o Senhor disse a Josué: Levanta-te, porque te prostras assim sobre teu rosto? Israel pecou, e ainda quebrantou meu pacto que eu lhes havia mandado, pois ainda tomaram do anátema, e até furtaram, e também mentiram, e ainda o guardaram entre seus utensílios. Por isto os filhos de Israel não poderão estar diante de seus inimigos, mas sim que diante de seus inimigos virarão as costas, porquanto vieram a ser anátema. Nem serei mais convosco, se não destruirdes o anátema do meio de vós. Levanta-te, santifica o povo, e dize:
santificai-vos para amanhã, porque o Senhor, o Deus de Israel, diz assim: Anátema há em meio de ti, Israel, não poderás estar diante de teus inimigos, até tanto que tenhas tirado o anátema do meio de vós. Vós vos achegareis, pois, amanhã por vossas tribos, e a tribo que o Senhor tomar, se achegará por suas famílias, e a família que o Senhor tomar, se achegará por suas casas, e a casa que o Senhor tomar, se achegará pelos homens, e o que for colhido no anátema, será queimado a fogo, ele e tudo o que tem, porquanto quebrantou o pacto do Senhor, e cometeu maldade em Israel. Josué, pois, levantando-se de manhã, fez achegar a Israel por suas tribos, e foi tomada a tribo de Judá, e fazendo achegar a tribo de Judá, foi tomada a família dos de Zerá, fazendo logo achegar a família dos de Zerá pelos homens, foi tomado Zabdim, e fez achegar sua casa pelos homens, e foi tomado a Seatil, filho de Carmi, filho de Zabdim, filho de Zerá, da tribo de Judá. Então Josué disse a Seatil: Filho meu, dá glória agora ao Senhor, o Deus de Israel, e dá-lhe louvor, e declara-me agora o que fizeste, não me o encobras. E a Seatil respondeu a Josué, dizendo: Verdadeiramente eu pequei contra o Senhor, o Deus de Israel, e fiz assim e assim. Que vi entre os despojos um manto babilônico muito bom, e 200 siclos de prata, e uma barra de ouro de peso de 50 siclos, o qual cobicei, e tomei, e eis que está escondido debaixo da terra no meio de minha tenda, e o dinheiro debaixo dele. Josué então enviou mensageiros, os quais foram correndo à tenda, e eis que estava escondido em sua tenda, e o dinheiro debaixo disso, e tomando-o do meio da tenda, trouxeram-no a Josué e a todos os filhos de Israel, e puseram-no diante do Senhor. Então Josué, e todo Israel com ele, tomou a Seatil filho de Zerá, e o dinheiro, e o manto, e a barra de ouro, e seus filhos, e suas filhas, e seus bois, e seus asnos, e suas ovelhas, e sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram-no tudo ao vale de Acor, e disse Josué: Por que nos perturbaste? Perturbe-te o Senhor neste dia. E todos os israelitas os apedrejaram, e os queimaram a fogo, depois de apedrejá-los com pedras. E levantaram sobre ele um grande amontoado de pedras, até hoje. E o Senhor se apaziguou da ira de seu furor. E por isto foi chamado aquele lugar o Vale de Acor, até hoje. Novo Testamento. Luque 10:39 da noite menos 62. E saindo, foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos também o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai para que não entreis em tentação. E saindo, foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos também o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai para que não entreis em tentação. E se afastou deles, à distância de um tiro de pedra. E pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se tu quiseres, passa este copo de mim, porém não se faça minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu, que o fortalecia. E estando em angústia, orava mais intensamente. E seu suor se fez como gotas de sangue, que desciam até o chão. E ele, levantando-se da oração, veio a seus discípulos, e os achou dormindo por causa da tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos, e orai, para que não entreis em tentação. E enquanto ele ainda estava falando, eis que uma multidão chegou, e um dos 12, o que se chamava Judas, ia adiante deles, e se aproximou de Jesus, para o beijar. E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traz ao Filho do Homem? E os que estavam com ele, vendo o que iria acontecer, disseram-lhe: Senhor, feriremos com a espada.
E um deles feriu a um servo do chefe dos sacerdotes, e cortou-lhe a orelha direita. E respondendo Jesus, disse: Para com isto. E tocando-lhe a orelha, o curou. E disse Jesus aos chefes dos sacerdotes, e aos oficiais do templo, e aos anciãos, que tinham vindo contra ele: Como se eu fosse ladrão, saístes com espadas e bastões. Estando eu convosco todo dia no templo, contra mim não me prendestes, mas esta é a vossa hora, e sob a autoridade das trevas. E prendendo-o, o trouxeram e o puseram na casa do sumo sacerdote. E Pedro o seguia de longe. E acenderam fogo no meio do pátio, e sentaram-se juntos, e Pedro se sentou entre eles. E uma serva, vendo-o sentado junto ao fogo, fixando olhos nele, disse: Este também estava com ele. Porém ele o negou, dizendo: Mulher, eu não o conheço. E pouco depois, outro o viu, e disse: Também tu és um deles. E quando já tinha passado quase uma hora, outro afirmava, dizendo: Verdadeiramente também este estava com ele, porque também é galileu. E Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda falando, cantou o galo. E o Senhor, virando-se, olhou para Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E Pedro, saindo, chorou amargamente. E o Senhor, virando-se, olhou para Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E Pedro, saindo, chorou amargamente. Salmos. Psalme 50 para 16-23. Mas Deus diz ao perverso: Para que tu recitas meus estatutos, e pões meu pacto em tua boca. Pois tu odeias a repreensão, e lança minhas palavras para detrás de ti. Se vês ao ladrão, tu consentes com ele, e tens tua parte com os adúlteros. Com tua boca pronuncias o mal, e tua língua gera falsidades. Tu te sentas e falas contra teu irmão, contra o filho de tua mãe tu dizes ofensas. Tu fazes estas coisas, e eu fico calado. Pensavas que eu seria como tu? Eu te condenarei, e mostrarei teus males diante de teus olhos. Entendei, pois, isto, vós que vos esqueceis de Deus, para que eu não vos faça em pedaços, e não haja quem vos livre. Quem oferece sacrifício de louvor me glorificará, e ao que cuida de seu caminho, eu lhe mostrarei a salvação de Deus. Pai Celestial, viemos hoje à tua presença, refletindo sobre o chamado à obediência e à reverência encontrado no encontro de Josué com o comandante do exército do Senhor. Assim como Israel foi lembrado de seguir teus mandamentos, que também busquemos tua orientação em nossas decisões diárias, entregando nossa vontade ao teu propósito divino. Diante das provações, como visto em Lucas, concede-nos a força para permanecermos fiéis e arrependidos, reconhecendo nossa necessidade de tua misericórdia. Que nossos corações sejam puros, como o Salmo 50 nos exorta, afastando-nos da hipocrisia e abraçando uma vida que te glorifique. Ajuda-nos a viver cada dia em teu santo propósito. Amém.